Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós vamos falar a respeito da aula 47, frente C, apostila do módulo 2, página 91. Pessoal, eu escolhi somente 2 exercícios para a gente falar nessa aula, porque essa aula tá punk, tá? Tem exercícios aqui que são bem complicados para eu estar podendo falar à distância para vocês. Então, eu acredito que com esses 2 exercícios, vocês vão compreender bem e fazer um vínculo bem legal, uma ponte bem legal entre o vídeo que eu pedi para que vocês assistissem e essa situação de aula, tá? Com os exercícios. Então, aqui no primeiro exercício, primeiramente a gente vai estar falando a respeito, né, do que, a respeito das áreas em triângulos semelhantes. É um tópico que existe entre a situação de razão de semelhança de comprimento, que a gente já viu lá, que é a razão K, que todas as vezes que você vai trabalhar uma razão implica no que mesmo? Uma divisão em forma de fração. Então, quando você cria essa fração entre lados homólogos, ou seja, lados correspondentes de triângulo ou de qualquer outro polígono, você vai perceber que quando eles são semelhantes, essa razão ela sempre dá o mesmo resultado, ok? Mas isso acontece quando você fala de lado em relação a lado, ou seja, em primeira dimensão. Quando você fala de razão de área, você já está em segunda dimensão quando você calcula a área, certo? Porque você precisa, para calcular a área de uma figura, para falar sobre a superfície dela, você precisa de 2 dimensões. Então, você já vai ter lá uma razão elevada ao quadrado, como foi demonstrado lá no vídeo, né, que a Pro pediu para que vocês assistissem. No caso aqui do primeiro exercício, então, lembrando sobre esse vínculo de razão de semelhança em primeira dimensão, razão de semelhança entre lados homólogos, ou razão de semelhança entre áreas que eu estou em segunda dimensão, e essa razão, por isso, é elevada ao quadrado, então ele pede lá no primeiro exercício, triplicando os lados de um triângulo, o que acontece com o seu perímetro? Bom, então vamos pensar no perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Nós já trabalhamos isso em anos anteriores e tudo mais. Então, eu sei que para poder calcular o perímetro, eu estou calculando somente a distância que existe entre a somatória, né, dos comprimentos de vértice a vértice, ok? Nesse caso, então, nós ainda estamos trabalhando em primeira dimensão, você concorda com isso? Então, aqui, ó, deixou bem explicadinho, né, por escrito, mas também estou falando agora um pouquinho para vocês, que o perímetro é uma medida de primeira dimensão, em primeira dimensão, soma de todos os lados. Logo, se a razão de semelhança entre os triângulos é K igual a 3, por que é K igual a 3, Pro? Porque ele está falando que de um para outro ele está triplicando. Então, o perímetro também será triplicado. E aí, para não ficar só nesse blá blá blá, né? A gente só responder dessa maneira, a Pro aqui enriqueceu com um exemplo. Vamos falar sobre o triângulo retângulo pitagórico, que ele é um cara assim bem legal para a gente estar relacionando e ao mesmo tempo recordando, né, do triângulo pitagórico. Triângulo pitagórico, aquele triângulo retângulo que tem como catetos 3 e 4 e a hipotenusa igual a 5. Então, nós vimos lá que se eu tenho lá o triângulo pitagórico, o perímetro dele seria a soma de todos os lados. 4 mais 3 mais 5 igual a 12 centímetros, certo? Bom, vou falar de um outro triângulo, né, que é semelhante a ele, fazendo esse vínculo, ó. O lado, o cateto que media 4, se eu triplico 4, 4 vezes 3 dá 12. Então, eu tenho um triângulo com um cateto novo aqui, sendo 12 centímetros. O outro cateto sendo 3 centímetros, agora, eu triplicando esses 3 centímetros, passo a ter 9 centímetros no novo triângulo aqui, ó, ampliado. E a hipotenusa de 5 centímetros, 5 vezes 3, ela passa a ter 15 centímetros no triângulo ampliado. Então, perceba que se eu for pegar esse triângulo, que também é um triângulo pitagórico, mas ele foi triplicado,
Se eu calcular o perímetro dele, 12 mais 9 mais 15, soma de todos os lados, vai dar 36 centímetros. E aí, fazendo o estudo da razão de semelhança, olha, na primeira situação eu tinha lá, ó, primeiro cateto do ampliado era 12, para o primeiro cateto aqui, ó, do original que era 4, 12 para 4. Se eu dividir 12 por 4, eu tenho 3. Se eu pegar a hipotenusa do ampliado, que é 15, para a hipotenusa do original, que é 5, 15 dividido por 5 também dá 3. Se eu pegar ainda o segundo cateto aqui, ó, que eu tive na ampliação 9 centímetros, e dividir pelo cateto homólogo aqui, ó, do original, 9 dividido por 3 dá 3. Então, a razão já foi bem trabalhada aqui, verificamos que era 3. Mas perceba agora entre a razão de perímetros. O perímetro do ampliado era 36 centímetros e o perímetro do original 12 centímetros. No perímetro, nós mantemos a razão de semelhança em primeira dimensão. Logo, o perímetro ele também triplica. Essa é a minha resposta final, ok? Agora, na letra B, ele pergunta sobre a área, né? Se os triângulos, né, de um triângulo original para o seu semelhante foi triplicado aos seus lados, o que acontece com a área desses triângulos? Bom, então vamos lá. Nós vamos usar os mesmos triângulos do exercício A, tá? Só que agora nós vamos calcular a área deles. E a gente sabe que para calcular a área de triângulo é só utilizar a fórmula base vezes altura dividido por 2. Então, eu vou lá, ó, eu vou fazer o seguinte. A área do primeiro triângulo, que é o original, eu vou pegar aqui, ó, a base dele e a altura dele, que por acaso são os dois catetos, né? Base vezes altura dividido por 2, 3 vezes 4 dividido por 2. 3 vezes 4, 12. 12 dividido por 2 igual a 6 centímetros quadrados, ok? Na área do segundo, tenho lá também, ó, base 9, altura 12. Então, eu vou fazer o meu cálculo. 9 vezes 12 dividido por 2. 9 vezes 12 é igual a 108. Dividido por 2, 54 centímetros quadrados. Perceba que na razão de área agora, eu vou ficar assim, ó. 54 sobre 6, ou seja, 54 dividido por 6, que dá 9. Mas 9, ele é o quadrado perfeito de 3. Então, na realidade, o que aconteceu com a razão de área? A razão de área é a razão inicial, né? Que é a razão de lados, só que elevado ao quadrado. Então, a gente conclui que se eu triplico o lado de um triângulo, a sua área ela será 9 vezes maior do que a área do primeiro triângulo, do que o triângulo original. Tudo bem? Bom, passando para o exercício 2. No exercício 2, ele fala assim, ó. Um triângulo retângulo de catetos 3 e 4. Oh, que coincidência! Catetos 3 e 4. É o nosso triângulo original, lá do primeiro exercício que a Pro deu como exemplo, tá? Só que agora, ele foi ampliado de forma que a sua área passou a ser 9 centímetros quadrados. Ó, primeira coisa que eu quero que você entenda. Lá no primeiro exercício, a área do nosso triângulo, ele passou de 6 centímetros quadrados, ele passou de 6 centímetros quadrados para 54 centímetros quadrados, certo? No segundo exercício, eu só estou utilizando como original esse aqui, ó, esse primeiro, que eu já conheço que tem 6 centímetros quadrados de área, ok? Mas agora, o segundo, que é a ampliação, ele não passa para 54 centímetros quadrados, ele passa para 9 centímetros quadrados. Ele é ampliado só um pouquinho, tá? Só que esse pouquinho é o que a gente desconhece. Então, a Pro deixou por escrito bem legalzinho aqui para você não se confundir, ó. Não se confunda. O primeiro triângulo você já conhece. É o mesmo usado como exemplo no exercício 1. Porém, a sua ampliação não é a mesma do exercício 1, certo?
Lá, a gente tinha o triângulo de ampliação com área 54 centímetros quadrados. Aqui, no exercício 2, nós temos a apresentação que são 9 centímetros quadrados de área, ok? Então, vamos lá. A área do primeiro, do original, eu já conheço, é o mesmo. Ó. Base vezes altura dividido por 2, ou seja, 4 vezes 3, que é 12, dividido por 2, igual a 6 centímetros quadrados. A Pro já colocou direto, ok? E a área do segundo já foi dada no exercício, é 9 centímetros quadrados. Mas espera lá, Pro, o que ele quer saber? Ele quer saber qual é a medida da hipotenusa na ampliação. Então, ele quer saber esse x aqui, ó, que é a hipotenusa do triângulo ampliado. Bom, a hipotenusa do original a gente já conhece que é 5 centímetros, que é aquela sequência pitagórica, tá? Só que aqui, no segundo triângulo, a gente não conhece nada dele, a não ser a área de 9 centímetros quadrados que foi apresentado no exercício para nós. Então, nós vamos criar uma proporção da seguinte maneira. Eu sei que todas as vezes que nós calculamos uma razão de semelhança de área, a gente utiliza a razão de semelhança de lados elevado ao quadrado, que é aquele k ao quadrado, certo? Então, nós vamos criar assim, ó, uma proporcionalidade da seguinte maneira. A hipotenusa do segundo triângulo, que é essa que eu quero saber, ela está para a hipotenusa do primeiro, só que elevado ao quadrado. Por que ao quadrado, Pro? Porque eu vou utilizar aqui na proporção, ó, a área dos dois triângulos, que é a única informação que eu tenho no exercício. Assim como, então, a área do segundo triângulo está para a área do primeiro triângulo. E como é que eu vou montar isso? Vou pegar a hipotenusa do segundo triângulo, que eu coloquei como a incógnita x, está para a hipotenusa do primeiro, que é 5, e vou elevar tudo isso ao quadrado, porque eu estou trabalhando com razão de área. E vou utilizar a área, as áreas aqui que eu tinha sobre do segundo e do primeiro triângulo, 9 para 6. Vou aplicar aqui, né, a distribuição do quadrado para x, do quadrado para 5, quadrado para x, x ao quadrado, quadrado para 5, 5 vezes 5, 25. E vou fazer aquela multiplicação em cruz que a gente já conhece, tá? Só que aqui, ó, para facilitar, para eu não ter que colocar 6 vezes x elevado ao quadrado, ter que voltar com ele dividindo, eu pura e simplesmente peguei esse 25 aqui que estava dividindo e passei multiplicando. Então, ficou da seguinte maneira, x ao quadrado ficou isolado, igual a 25 vezes 9 sobre 6. 25 vezes 9 é 225 sobre 6. O inverso da potenciação é a radiciação. Mas lembra daquele critério que eu tenho dois valores que elevado ao quadrado dá um determinado resultado? Tanto o positivo dele como o negativo? Só que nesse caso aqui o negativo para nós não serve. Por que não serve mesmo, Pro? Porque não existe lado negativo. Eu estou em busca de x e x é uma hipotenusa. Hipotenusa é a medida de um lado do triângulo. Não existe lado negativo, ok? E aí nós vamos fazer então, utilizando só o positivo do radical aqui, da raiz. 225 sobre 6. Ah, mas espera lá, essa numeração está muito feia. Dá para a gente dar uma simplificada legal aqui, ó. 225, ele é 3 vezes 75, enquanto 6 é 3 vezes 2. O que eu posso fazer com esse 3 que apareceu no numerador e no denominador? Eu posso cortar. Cortei. Fiquei com 75 meios. Pera lá, Pro, mas 75 meios ainda está feio também. 75 é 25 vezes 3, ok? Sobre 2. Mas a raiz de 25 eu tenho exata. A raiz de 25 é igual a 5. Então, quem vai ficar no radical é só a raiz de 3, que é inexata. E eu separei aqui, ó, em dois radicais, tá? Raiz de 3 no numerador, raiz de 2 no denominador. Pro, por que você fez isso? Porque nós vamos racionalizar, nós não vamos deixar esse denominador com raiz inexata. Nós vamos racionalizar por raiz de 2, numerador e denominador.
Feito isso, ó, quem tem casinha pode visitar quem tem casinha. Quem não tem casinha fica quietinho fora da casinha. 3 vezes 2, 6. 2 vezes 2, 4. E a raiz quadrada de 4 é igual a 2, é a única coisa que eu vou resolver, porque raiz de 6 se mantém inexata. E aí você pode deixar a resposta dessa maneira. Nossa, já cheguei? Sim, já cheguei. Valor, então, aqui, ó, da minha hipotenusa da ampliação, é um número feio, né? Mas vai fazer o quê, né? Você pensa que é bonito ser feio? Não é. Então, logo, a hipotenusa do segundo triângulo é igual a 5 raiz de 6 sobre 2 centímetros. E aí, acabou o nosso exercício, resolvidão, lindão, bonitão. E aí eu espero que você consiga agora resolver o seu exercício da tarefa de casa. Beijo, pessoal. Fiquem com Deus, tá?